Olá, tudo bom? Saudades de vocês, saudades de estar aqui para conversar e passar informações que não são minhas, mas que eu ressoo com elas. Bom, aqui tá Poder versus Força, do David Hawkins, e a gente está continuando então a nossa playlist. A gente hoje vai finalizar, eu acho, né? Espero que sim, o primeiro capítulo, e nessa semana a gente entra, isso é certeza, né? Na quarta ou na sexta a gente entra no segundo capítulo. Vamos lá. A gente estava falando aqui sobre a interdependência. Vou até colocar aqui no meu resuminho aqui para que vocês retomem da onde a gente parou, né? Essa interdependência entre tudo que existe. Então, a gente tem a impressão de que a gente é separado das coisas, das pessoas, das situações, e não. O que eu penso atinge o outro, o que o outro pensa me atinge, e assim sucessivamente. Aí você fala, ai, mas e aí, né? A pessoa tá no outro lado do planeta, não tá nem conversando comigo, não tá fazendo grandes coisas. Mas é porque o mundo, ele se inicia não nesse plano material. Aqui é a consequência. A gente tem mania de ver a consequência das coisas, os efeitos, que é a linha de pensamento dele, né, que eu concordo, e a gente acha então que vai combater essas coisas, que vai só entender a vida de acordo com o que como ela se apresenta, né? Mas é que a realidade ela começa bem antes. E você tem todo um universo, né, no mundo das ideias. E esse é o mundo real que a gente já sabe que Platão falava isso, né? Então ele não falou do nada. Esse cara tinha algum conhecimento oculto, né? Bom, vamos lá. Eu vou lendo aqui, fazendo como sempre a gente faz. Eu leio e explico partezinhas do que eu fiz de resumo do nosso livro aqui. O universo quadridimensional newtoniano clássico é geralmente descrito como um relógio gigante, com 3 dimensões de espaço manifestando processos lineares no tempo. Então, seria assim, né? É comprimento, altura e largura, que são, na verdade, do espaço, porque a gente está no tridimensional, e o espaço acontecendo no tempo, ou seja, as coisas acontecendo dentro do espaço-tempo. Então, você tem um espaço que Isaac Newton entendia que era uma coisa fixa, pronta e acabada, e você tem o tempo linear, né, de acordo com a concepção de Isaac Newton. Então, o universo seria esse grande relógio. Aí você fala, ai, cara, mas está errado isso? Tá e não tá. Por uma consideração macro, né, quando a gente vai fazer certas medições importantíssimas, diga-se por sinal, né, de física, matemática, então se aplica. Mas acontece que essa não é a realidade última, não é a forma que deveria impregnar como a gente entende a vida, a parte espiritual, como a gente entende diversas coisas hoje em dia, começa a ter uma noção de que a nossa consciência ficou limitada a essa crença e essa percepção, que então ela se expande para a questão do espírito e da vida. Porque se a gente considerar que a vida ela não é nada, ela é apenas um subproduto da questão biológica de uma matéria que ela vai se tornar inerte quando a gente morre e a vida desaparece, então tá certa essa concepção. Mas a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Ela é importante para o mundo macro, né? Mas ela não pode contagiar, não pode contaminar a verdadeira vida, a filosofia, a espiritualidade, questões que tais. Porque quando você entende que a vida é anterior e ela está tendo uma experiência na matéria e ela não é subproduto da matéria, então você começa a entender que diversas coisas que você faz vão afetar e vão transformar, vão transmutar essa realidade que a gente vive aqui. Então a gente começa a quebrar os paradigmas, os limites, e ainda que não seja de uma hora para outra, porque depende muito do nosso nível de consciência, e é essa a razão por que a gente está estudando esse livro, para mostrar para vocês que, de acordo com o nível de consciência que a gente está, a gente vai ter realizações mais ou menos rápidas, né? Mais demoradas ou mais rápidas, porque você vai fazer a sua tela mental. Mas então, aí você fala assim, e o livro Segredo e todas as outras coisas que a gente viu e vai continuar vendo? Porque tinha valor, não tinha? Lógico que tinha. É que você, quanto mais você souber, quanto mais você se aprofunda no conhecimento, você entende a razão, o porquê das coisas. Porque lá eles abordaram, né, aquela tabela de David Hawkins muito famosa, mas eles abordaram de uma forma bastante superficial, dizendo só das emoções. Então, se você fica, ele fala assim, ó, se você fica muito triste, você tá vivendo certas coisas e você tá triste, você tá mal, você tá com apatia, com raiva, seja lá o que for, você tá bem lá embaixo. Então,
Então você não está sintonizado, você não está na frequência para atingir aquilo que você quer. Conforme você vai vivendo e você sempre observa para ver se você fica em níveis mais elevados de frequência, então você está mais perto de realizar as coisas que você quer. Isso não deixa de ser verdade, mas se você entende que você tem os atratores que a gente vai ver aqui, né? Se você entende níveis de consciência e aqueles os quais você normalmente se mantém, e você entende por que você se mantém naqueles níveis, então vai ficar muito mais fácil, porque você tem um conhecimento maior. E conhecimento, minha gente, é poder. Então vamos lá. Sequência linear determinista. Então, isso ele está falando sobre o pensamento newtoniano. Então, você tem A que dá B e você tem B que dá C. Então, seria a causa eficiente. Seria sempre uma coisa que deriva da outra, numa sequência linear, onde você tem passado, presente e futuro. Ok. Na metodologia adotada no livro, então, o padrão atrator ABC se divide em operantes observáveis, mas que se quer, né? O que se deseja nessa metodologia é encontrar os padrões atratores inerentes. Isso aqui pode estar parecendo meio confuso, mas é assim, ele não está desconsiderando essa questão linear que a gente vive, que a gente observa no mundo macro. Mas o que vocês vão perceber é que nem tudo é essa questão de causa e efeito, né? Ainda que exista essa questão da gente observar esses padrões que parecem uma coisa ser causa da outra, e pode ser sim, você pode até considerar isso, mas você vai mais a fundo, você não vai mudar as coisas pelo efeito, mas pela verdadeira influência que sofre aquilo, que não é uma coisa tão simplista, tá? Então, continuando, David Bohm descreveu o universo holográfico com as implicações invisíveis, dobrado, né? Então esse universo holográfico ele seria dobrado, e uma sequência de manifestação explícita, desdobrado. Então ele fala assim, ó, o universo é holográfico. O que seria essa holografia? Hoje a gente tem condições de pensar em holografias, porque a gente consegue mimetizar a realidade última. Para e pensa, né? Então, se essa realidade a gente está mimetizando, como? A holografia parece tão real quanto as coisas que a gente vê. Hoje a gente já tem shows que eles se utilizam de holografia para colocar pessoas que já passaram, né, dessa para outro plano, junto com pessoas que estão ainda encarnadas, lado a lado, e parece muito real. Ou então um show inteiro que pode ser realizado dessa forma. Eu até acho que eles não estão fazendo tanto disso, mas já fizeram, já demonstraram a possibilidade. Estranho porque eu não sei se é falta de conhecimento minha, mas eu não tenho notado que isso tem acontecido, né? Parece que cada fase é atenção para certas coisas, como os robôs que estão chegando, né? E por aí afora, cada vez mais humanizados. Bom, então ele fala assim, ó, esse universo holográfico, com as implicações invisíveis, quando ele está dobrado, né? E uma sequência da manifestação explícita quando ele está desdobrado. Então, imagina que quando você não está observando esse universo holográfico, tudo existe em potencial, mas não manifesto como algo tridimensional. Quando você está observando, então ele passa a existir como algo tridimensional. Ele estaria desdobrado. Aí você fala, o que é esse dobrado ou desdobrado? Imagina como se você pega uma imagem que ela tá plana, né? Porque você não colocou o óculos quando você foi assistir um filme 3D. E aí, quando você coloca o óculos 3D, você participa daquela cena. É muito legal, né? Parece que você está entrando no filme, as coisas estão chegando até você numa situação completamente diferente. Seria então o desdobrado que ele fala, né, de David Bohm. E tem um outro livro muito legal que explica bem isso, a questão da realidade holográfica. Hoje, infelizmente, eu não consigo trazer para vocês esses detalhes, mas mais para frente eu vou pegar lá para trazer, nem que seja vários vídeos curtos, bem curtos assim, mas para ir explicando. Bom, continuando aqui. A visão científica corresponde pela realidade vivida por sábios. Isso aqui é muito interessante. Sábios iluminados que evoluíram para além da consciência, para a consciência pura. Então, gente, olha só. Imagina que tinha os doidos varridos, que assim poderiam ser considerados, por estarem fora daquela situação da Matrix, né? Dedicando a sua vida ao aprimoramento espiritual e à iluminação. Então, a gente vê muito na Índia, né, no Tibete, são pessoas que de repente abandonaram a família e o propósito de vida deles era única e exclusivamente a iluminação, né? Eu acho que chegou num nível
que eles querem ter essa iluminação para não ter que ficar indo e voltando. Para atingir, imagina como uma grande competição que é com você mesmo, né? Que a gente pode querer alcançar diversas coisas. Uma delas é a iluminação espiritual, que exige toda essa dedicação. Bom, o fato é que as coisas que eles descrevem, quando você pega a filosofia perene, a espiritualidade, nesse nível em que eles podem elucidar para a gente muita coisa, então eles explicam coisas que esses físicos, ou seja, a ciência, né, diante de diversos físicos que passaram, até coloquei, é que se eu sair dessa página aqui vai ficar meio complicadinho, mas imagina que a gente viu, né, esses físicos que trouxeram a física quântica e foram explicando cada vez mais e dizendo da realidade holográfica, eles começaram a falar a mesma coisa, né? Então chegou um nível em que os físicos na Terra começaram a explicar a consciência pura. E se isso não é evolução, me diga então o que é. E eu entendo se vocês virarem e disserem assim, Carla, tá tudo tão virado do avesso, tá tudo, todos os dias que eu acordo, se eu começar a ver notícia, né? Se eu começar a ver, de certa forma assim, não deixa de ser, mas se eu começar a olhar para o que cada um está buscando o que está acontecendo, né, na nossa realidade aqui no Brasil, nas questões políticas, econômicas e no mundo também, de conflitos espalhados pelo globo e tantas coisas, né, o tempo todo. É enlouquecedor, porque traz uma sensação de segurança, a barbárie também, graça, né, a barbárie por aí, e aí dá para pensar assim, então é uma involução. E eu digo que não, né? Existe sim, parece que soltaram, abriram os portões do inferno, né? E a gente está vivendo nisso agora e está sendo torturado de todos os lados. Mas imagine que exista uma força contrária que não quer que essa evolução aconteça, mas ela é inevitável. Não tem como, porque, ó, olha só, para e pensa. Se você quer iluminar um quarto escuro, basta você acender a luz. Assim, na escuridão, você pode ter tudo acontecendo ali de pior. Então, quando as pessoas estão nas trevas, na escuridão, nossa, só tá surgindo coisa ruim, coisa errada. Mas aí você vai lá, acende uma lâmpada, coisa tão simples, você vai clarear muito, você vai trazer a luz, o entendimento, a compreensão e mudança para um espectro muito grande. E ela vem, não tem como. Alguém barra o sol, não barra, você pode até tentar, você não vai conseguir. E mesmo a evolução da consciência. Mas os outros que ainda estão na ignorância, aqueles que querem permanecer, né, existe o livre-arbítrio. Então a fonte respeita, né, porque todo mundo é parte da fonte. Aqueles que não querem. Mas por isso que tem a transição, por isso que tem a separação do joio e do trigo. E ela não se faz de uma única vez. Então, infelizmente, a gente está colhendo muita coisa ruim e muita gente está duvidando porque se apega muito aos efeitos e aquela bagunça, né? Que aqueles mal educados da quinta série estão fazendo, né? Então é isso. Mas a partir do momento em que nós atingimos o nível de consciência, aí você fala, mas não é de todo mundo, não importa. Mas você tem cientistas que são capazes de explicar, e isso vai sendo captado pela compreensão de várias pessoas, né? Não importa que sejam eles que descobriram ou não, mas que faz sentido na questão espiritual, então a gente está tendo uma grande iluminação. E é lógico que, como eu disse, muitas pessoas vão ignorar isso, mas isso vai se espalhar e vai ser verdadeiramente útil, né, num nível de consciência mais elevado para muitas pessoas que buscam isso. Mas vamos lá então. O estudo clínico abordado em outras páginas identificou um espaço de fase, abrangendo toda a gama de evolução da consciência humana. Dentro dessa gama, inúmeros padrões atratores de poder crescente foram denotados. Eles representam campos de energia que são características da própria consciência, em vez de um indivíduo em particular. Então, o que ele está falando isso aqui? Imagina que a consciência humana, ela tem... como que eu vou explicar isso? Cada nível de consciência que a gente está, então, por exemplo, eu tenho um nível muito abaixo do iluminado e acima daquelas pessoas que nem acreditam na vida após a morte, né? Eu sou melhor? Não, não sou melhor, nem pior, não sou nem pior do que aquele que está iluminado e nem melhor do que aquele que não compreendeu ainda que a vida sempre continua. Mas são níveis de consciência e todos somos fractais, né, da luz, da fonte. E a gente está aprendendo, explorando as coisas
e estando como espaços de frequência, né? Então imagina que você tem ondas que baixinha, depois elas são as ondas maiores, depois maiores. Não sei se é exatamente dessa forma que eu estou colocando, mas o fato é só para representação para vocês que numa primeira fase estão as pessoas que não controlam as emoções. Numa segunda fase, as pessoas já têm mais facilidade em controlar as emoções, portanto, os objetivos, existe maior clareza. Então, vai subindo, subindo. Numa terceira fase, as pessoas já controlam as emoções, já conseguem planejar as coisas e conseguem realizar muita coisa, mas as questões são individuais, elas não olham para o coletivo. Numa outra fase, elas realizam, olham para si mesmas, olham para o coletivo e fazem planos que abrangem grandes coletividades. Então é assim que que a banda toca, é assim que a gente vai evoluindo. Então imagina que dentro da grande consciência humana, que nós indivíduos, nós temos estamos todos ligados, né, nessa consciência, a gente está meio que segmentado por níveis de consciência. Mas a partir do momento que você vai ampliando a sua consciência, você vai pulando de degrau. E aí, quando você fala assim, puxa, mas fulano de tal tem uma grande atração para conversar com diversas pessoas, né? Tem um magnetismo pessoal, ele pode estar usando, tem até uma coisa aqui que não é abordado, mas você pode evoluir sim fazendo como que eu vou dizer? Você chegou até um nível, você não vai chegar até grandes níveis, mas se você tiver uma organização muito grande, né, dominar a oratória e tiver uma organização muito grande dos teus sentimentos, das tuas emoções e da razão, onde você foca nas coisas para conseguir, então você tem uma inteligência muito grande desenvolvida e um poder de conectar as coisas e fazer acontecer, influenciar bastante gente. Você já está no nível atrator maior do que muita gente que é boa, mas que não atingiu esse controle de emoções e outras coisas mais. Isso pode ser usado para o bem como para o mal, né? Quando você está no nível coletivo lá na frente, que você vai desenvolvendo mais amor, tudo, então aí você não vai pensar de forma separada, né? Porque o coletivo, a felicidade sua também depende da felicidade do coletivo. Você não se vê mais essa coisa toda separada dos outros. Mas antes, quando a pessoa está fazendo serviço a si mesmo, né, ela pode estar tanto para se beneficiar sem querer prejudicar os demais, como ela pode estar querendo realmente se beneficiar muito com o prejuízo de todo mundo ou de muitas pessoas e ela não se importa, né? Então ela ainda não está num outro grau que desenvolveu um amor, né, nesse compasso todo. A evolução da consciência e o desenvolvimento da sociedade humana podem ser descritos em termos matemáticos de dinâmica não linear. Bom, essa dinâmica não linear a gente vai ver cada vez mais como ela funciona, mas seria saltos de consciência, né? Mais ou menos eureka, que você vai fazendo muita coisa e não necessariamente você vai do 1, do 2, do 3, mas imagina que você está dentro de forças atratoras, de um nível de consciência, de um espaço. Aí, nesse espaço de consciência que todo mundo pensa parecido, você está atingindo certas coisas e entendendo certas coisas. E você vai caminhando, caminhando e fazendo A, fazendo B, C, fazendo diversas coisas que vão possibilitar que você entenda muito mais do que você entendia ontem. De repente você dá um salto, acontece alguma coisa e você já está em outro nível, em outra fase. Então aqui fala isso é um exemplo de dinâmica não linear e como que você mudaria, né, de fase. Estudo, conjunto limitado de parâmetro. Então, o estudo que ele faz, como que é? É um conjunto limitado de parâmetros da consciência que foram calibrados de 1 a 1000. Então, como que isso é essa escala dele? Então, ele vai 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, né? E tem também, lógico, tipo, você coloca 10, 20, 30, é que a escala que a gente vai ver, que vocês vão ver mais pra frente, ele vai falando meio de 100 em 100, né? Mas pode calibrar mais baixo, que ainda vai estar entre meios, né? Os números representam um logaritmo na base de 10 do poder dos respectivos campos. Todo campo ou fase de espaço da própria consciência é ilimitado, indo até o infinito. Então, gente, ó, sempre que a gente achar que cresceu muito, tem mais. Tem mais pela frente, graças a Deus, né? Porque daí a gente vai acabando com o sofrimento que a gente vive, mas daí você vai tendo outros. Mas aí você vai saber lidar muito melhor com esses sofrimentos, porque vai ser algo diferente. Você não vai estar preso àquilo. Quanto mais você sobe uma montanha, mais você tem condições de ver paisagens muito bonitas e ter entendimento também
de como contornar os problemas. Porque quando você tá, como se fosse num aquário, né? Eu já dei esse exemplo lá atrás. Você tá dentro do aquário, você não sabe que tem o rio, você não sabe que tem o mar. E você não sabe das suas possibilidades. Porque elas são realmente limitadas. Não é porque você não tem poder, mas esse poder teu é como indivíduo com uma visão limitada e com pouca energia para se movimentar dentro daquele aquário. Quando você vai para o mar, por exemplo, então é um exemplo, tá? Não é que tudo isso seja isso, né? Lógico que você tem amplitude, se você fosse um peixe, você poderia nadar por tudo, você vai ver outras tocas, você tem mais lugares para se esconder, como se você passasse de fase mesmo. Mas imagina que tivesse um prana circulando ali que te desse uma força muito grande. Então você tem um poder que vem dentro dessa egrégora, né? Dentro desse nível de consciência. Porque quanto mais você tá ligado a fonte, quanto mais você sobe de consciência, mais você tá aberto para a energia que vem do alto. E é da onde vem o teu verdadeiro poder. E quanto mais você dá abertura para essa força do alto, aí mais você consegue realizar muita coisa. É muito louco isso, né? Porque são campos atratores maiores. Imagina o magnetismo disso tudo. Imagina que você tá lá no ápice mesmo. E aí não é pela força, porque alguém pode estar pensando, ai, mas e aquele político corrupto que manda em muita gente, faz desgraceira e tem gente que fica, né, batendo palma e coisa e tal. Então, mas para e pensa que são campos atratores, né? Então, campos atratores que ainda tá, o pessoal tá muito lá embaixo, e daí tem aquele que tá um pouquinho acima e que desenvolveu o dom da oratória, que tem várias possibilidades. Mas imagina que você vai subindo, 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 e aí você vai ter campos atratores bem maiores, né? E aí você tem condições de influenciar. Só que muitas vezes quem está aqui embaixo não está conseguindo enxergar quem está lá em cima. Então, apesar de ter uma atração ali para cima, você não atinge todo mundo, né? Que nem o sábio, se ele for começar a falar, você pode se sentir muito bem. Mas quando você vai tomar suas decisões, você ainda está dentro de campos atratores menores. Olha que coisa louca, né? Então você não consegue enxergar o que ainda não existe para você, né? Então você tem que ir se desenvolvendo para enxergar, né? Você sabe que tem alguma coisa diferente, você sabe que você está muito bem, você é beneficiado, você sobe de degrau, mas muitas vezes você não consegue enxergar aquilo. Bom, vamos lá. Gama de 1 a 600. Aqui eu não vou falar um por um. Se eu falasse, eu poderia colocar aqui para vocês. Mas é mais en passant, né? Porque o que ele faz, que ele vai aumentando conforme os capítulos vão passando, ele vai falando de forma mais detalhada cada coisa, né? Mas só para ter uma ideia, né? O que ele traz. Gama de 1 a 600 é um domínio da grande maioria da experiência humana. Então, é difícil ter pessoas que subiram o grau de 600. Os níveis de 600 a 1000 é o reino de evolução não ordinária, da iluminação dos sábios e os estados espirituais mais elevados. Então, para e pensa, né? Que quando você olha uma pessoa ali que tem muita sabedoria e que está meditando e que tem um controle extremo e consegue inclusive ter grandes efeitos físicos de uma hora para outra, essas pessoas estão nesses níveis. Porque tem gente que fala, isso aí não existe. Não, Padre Quevedo, não existe. Existe sim, galera, é que o pessoal está muito além, né? A gente ainda está muito aquém, por isso que às vezes não reconhece. Ponto crítico dessa calibragem é igual a 200. Então, o que está abaixo de 200, gente, ferrou. Então, se vocês descobrirem que tem ficado abaixo de 200, faz alguma coisa para subir. Daí sim, vai ouvir música boa, vai fazer tudo para colocar. Você sempre tem que fazer isso, né? Mas você tá muito sem controle das emoções, faz as coisas que olha para onde tem luz. Eu sei que tem trevas, eu sei que tem coisas erradas, mas dá um tempo, porque senão a gente acaba submergindo. Então vamos levantar, vamos nutrir a alma, assim como a gente nutre o corpo com coisas boas, nutrir com pensamentos, com ideias, com livros, com vídeos, com atividades, né, exercício físico, todas as coisas que forem benéficas para subir o teu estado, né. Abaixo o poder dos atratores, né, então abaixo de 200, o poder dos atratores era fraco ou negativo, então essas pessoas não conseguem influenciar nada nem ninguém e realizar muito pouquinha coisa. Acima de 200 era forte ou positivo esses atratores. Então o que são esses atratores? São campos e qual a força que tem, né, nesses campos. Quando chegaram na calibragem 600, verificaram que eram muito positivos esses campos, né, e as pessoas também, logicamente, que se encontravam dentro desses campos. Elemento importante da teoria do caos, que auxilia no entendimento da evolução da consciência,
é a lei da dependência sensível nas condições iniciais. Aí ele dá um exemplo que é assim, imagina um navio, né? Esse navio, se você mudar um pouquinho a trajetória, lá na frente, ele vai chegar num lugar muito distante do que ele estava arrumando, né? Ele tinha um mapa, ele tinha um destino e pouca coisa que você faz ali, né, no compasso, né, na rota dele, então você vai um pouquinho, sei lá quantos graus para leste, para norte, ele vai se desviar muito no final das contas. Então, quando você coloca alguma coisa, você altera alguma coisa dentro do teu campo, isso vai dar saltos quânticos lá na frente, né? Então, e é uma coisa que a gente fala também na questão do coaching, porque muitas pessoas querem atingir diversas metas. E aí elas falam, eu não sei por onde começar. Começa por uma que é importante para você e vamos supor, eu quero emagrecer, eu quero começar a correr e quero que isso vire um esporte que eu faça sempre, né? E aí eu quero emagrecer por conta disso, eu quero estudar tal coisa, seja lá várias coisas que você quer, eu quero tal profissão, quero isso, quero isso. Bom, quando você faz uma única mudança na tua vida e ela se torna constante, você normalmente atrai diversas outras. Muito provavelmente, por quê? Porque daí você tá forte e você tá saindo de um campo, muito provavelmente você está subindo de degrau, porque você atingiu a disciplina, porque você atingiu, né, com a constância, com o foco, com a coordenação e superação de certas emoções. Então veja que você já não vai estar no mesmo degrau. E aí vai ficar fácil de fazer atingir outras metas, porque vem meio que junto, né? É uma ebulição. Você quebrou um paradigma. Então, várias outras mudanças, elas vêm de lambuja, né? Elas vêm juntas. Outras mudanças são fáceis de implementar, são consequência. Fala, nossa, já que eu tô fazendo isso, eu vou fazer aquilo. Porque você já tá naquela pegada, porque você já tá no nível acima de consciência, né? A partir do momento que você conseguiu instaurar e fazer e realizar alguma mudança importante. Os resultados de estudo indicam que padrões profundamente poderosos organizam o comportamento humano, né? Então é isso que ele está falando, olha, gente, é isso aqui. Então, esses estudos, vários estudos que foram feitos, comprovam que o que eu estou falando não é borracha, né? A tradução aqui, né? Comprovam que o que eu estou falando de fato acontece. Então, existem os padrões, né? E eles estão agindo em cima do comportamento de muita gente. E aí é fácil você ver as pessoas que você tem afinidade, pessoas que você não tem, e entender o padrão, o tipo de pensamento que se repete. Não é que vai ser igualzinho, mas vai ter uma compreensão de mundo, de Deus, de si mesmo, de como as coisas funcionam, né? Que mais aqui pra gente terminar o dia de hoje? Um domínio infinito de potencial infinito. A própria consciência, né? É isso. Dentro da qual existe um campo atrator extremamente poderoso, organizando todo o comportamento humano de acordo com o que é inato à humanidade. Então, o que ele está falando? Peraí, a outra para fazer sentido explicar aqui. Dentro do campo atrator gigante, que foi isso que foi falado, há campos menores com menos energia e poder. As interações dessas variações dentro dos campos atratores compõem a história da civilização humana. Então, gente, olha só, o que ele está falando? Ele está falando assim, que a consciência humana, ela é um gigante campo atrator. Por que isso? Porque imagina que nós, né, fazemos parte dessa grande consciência, ou inconsciente coletivo, né, como tratava Jung, e aí existe toda uma organização, né, sobre como os corpos serão feitos quando a gente pensa em Rupert Sheldrake, que fala dos campos morfogenéticos, como comportamentos inatos que a gente tem, né, reprodutivos, por exemplo, pela sobrevivência, né, de luta da sobrevivência, que seria a reprodução, a caça, que daí virou ganhar dinheiro, trabalhar, então essas coisas, condições mínimas de preservar o corpo biológico aqui. Tudo que a gente foi aprendendo, o repositório de todos os aprendizados que a gente teve, como a gente se comunica, quais as ambições que a gente tem quando a gente pensa nos arquétipos, por exemplo, de Jung também, que elaborou bem tudo isso. Não que seja ele que tenha inventado, mas elaborou muito, trouxe muito conhecimento. Enfim, é um campo atrator gigante que a gente tem comportamentos previsíveis por fazer parte da humanidade. Mas aí dentro desse campo gigante, a gente tem campos menores, né?
onde tem cada nível de consciência. E essa interação entre esses campos atratores todos, que é aquilo que eu estava falando, como que um campo maior ele pode influenciar em campos menores, né? Então toda essa bagunça, imagina essa miscelânea, vai fazer a história da humanidade. Aí é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu já falei 30 minutos, que vai dar 30 minutos, um pouquinho mais. E por hoje é só, senão vocês vão ficar cansados de ouvir. Mas na quarta-feira eu volto e trago mais do livro para vocês. E aí, eu acho, deixa eu só ver aqui, falta muito pouquinho para terminar o capítulo 1 e já na quarta-feira eu inicio o 2. Um beijo para você. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, curte o vídeo aqui, desculpa. Foi a última coisa que eu falo. Tem que pedir desculpa para mim mesma, né? Curte o vídeo para ajudar a crescer o canal. Beijo.